O envelope castanho estava em cima da secretária dela, sem selo, apenas o meu nome escrito à mão. Abriu enquanto Carolina tomava banho, pensando que seria mais uma conta ou um convite banal. Dentro havia uma única folha, um acordo pré-nupcial revisto, datado de 2 semanas antes do nosso casamento, onde se lia claramente que, após a morte do avô António, eu receberia uma indemnização de 500.000 euros e me comprometeria a desaparecer da vida dela sem escândalo. No canto inferior, a assinatura dela, a mesma que eu beijara na noite do nosso casamento civil, quando jurara que éramos reais. Fiquei ali, de pé, com o papel a tremer nas mãos, até a água da ducha parar. Quando Carolina saiu enrolada na toalha, o sorriso morreu-lhe nos lábios ao ver o que eu segurava. Ana, deixa-me explicar. Explicar o quê? A minha voz saiu mais calma do que esperava. Que tudo isto, fiz um gesto que englobava a casa, os anéis, os últimos 13 meses, foi só um contrato para o avô morrer descansado? Ela aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não foi só isso. No início, sim precisava que ele acreditasse que eu tinha assentado, que era capaz de levar a empresa para a frente sem complicações. Tu sabes como ele era. Se soubesse da Beatriz. Beatriz, repeti o nome como se fosse veneno. A tua amiga de faculdade que telefona à meio da noite e desaparece quando eu chego mais cedo do trabalho. Carolina baixou os olhos. Pela primeira vez em meses, parecia pequena. Ela voltou há 3 meses. Eu não consegui resistir. Mas juro-te que contigo era diferente. Contigo eu quis que fosse verdade. Quis? Rime um som seco e partido. Assinaste a minha saída antes mesmo de me pedires em casamento na frente da tua família. Fui o teu escudo, Carolina. O teu troféu moderno para mostrar ao avô que eras aberta de espírito sem arriscar o dinheiro dele. Ela tentou tocar-me no braço. Afastei-me como se queimasse. Eu ia rasgar esse papel, disse ela, voz rouca. Ia contar-te tudo depois da leitura do testamento. Ia escolher-te. Mas não escolheste, respondi. Ainda ontem à noite estavas com ela no hotel na Foz. Vi as mensagens. Depois disto acabou, prometo. Era isso que significava depois disto, não era? Depois do avô, depois do dinheiro, depois de mim. Carolina sentou-se na cama, o rosto entre as mãos. O silêncio era tão pesado que quase se ouvia o rio lá fora. Eu tinha conhecido Carolina num jantar de beneficência no Palácio de Cristal, organizado pela Câmara do Porto para angariar fundos para crianças com cancro. Eu era a designer gráfica que fizera os cartazes de graça, ela era a herdeira que doara 50.000 euros sem pestanejar. Quando os nossos olhares se cruzaram por cima das taças de espumante, senti qualquer coisa que não sentia há anos, um calor que subia do peito até à garganta. 2 semanas depois, apareceu no meu ateliê em Sedufeita com uma proposta que parecia saída de um filme mau, casar comigo durante 2 anos, o tempo suficiente para o avô acreditar que ela tinha estabilizado, em troca de salvar a gráfica do meu pai das dívidas. Eu ia dizer que não. Ia mesmo. Mas depois lembrei-me do meu pai a chorar à mesa da cozinha por causa das cartas do banco, da minha mãe a vender as joias da avó e da maneira como Carolina olhava para mim, como se eu fosse a única pessoa na sala. Não tem de haver sexo, disse ela nessa tarde, corando ligeiramente. Só presença. Jantares de família, fotografias, um pouco de teatro. Depois libertas-te e ficas com dinheiro suficiente para nunca mais precisares de trabalhar. Aceitei porque precisava. Aceitei porque queria acreditar que podia ser mais do que isso. Casámo-nos numa quinta em Vila Nova de Gaia, com vista para o Douro, numa cerimónia pequena que a imprensa local chamou do casamento do ano entre 2 mulheres fortes e independentes. O meu pai chorou. A mãe dela apertou-me a mão com tanta força que deixou marcas. O avô António, já muito doente, sorriu pela primeira vez em meses ao ver-nos trocar alianças. Nessa noite, quando ficámos finalmente sozinhas no quarto da suíte, Carolina beijou-me, não o beijo ensaiado para as fotografias, mas um beijo hesitante, quase assustado. E eu correspondi. Porque era real para mim. Porque, contra todas as probabilidades,
estava apaixonada pela mulher que me contratara para fingir. Os primeiros meses foram estranhamente doces. Mudámo-nos para a casa dela na Serra do Pilar, uma moradia restaurada com janelas do chão ao teto e um jardim que cheirava a alfazema. Acordávamos com o som dos barcos no rio, tomávamos café na varanda e aos poucos os beijos deixaram de ser ensaiados. Fazíamos amor sem pressa, como quem descobre um idioma novo. Ela lia-me poemas de Sofia de Mel Brainer enquanto eu desenhava o contorno do seu ombro no bloco. Chamava-me minha quando pensava que eu dormia. A família dela aceitou-me melhor do que esperava. A tia Margarida até me pediu conselhos sobre decoração. Só o primo Miguel, o eterno candidato herdeiro, me olhava de lado em todos os almoços de domingo. Cuidado, Carolina, disse ele uma vez, alto o suficiente para eu ouvir. Casamentos de conveniência têm data de validade. Carolina riu-se, apertou-me a mão por baixo da mesa e eu acreditei que ele estava enganado. Comecei a trabalhar na empresa dela como diretora criativa, um cargo criado especialmente para mim. Passei a assinar campanhas de vinhos que ganhavam prémios internacionais. As pessoas começaram a dizer que éramos o casal perfeito, duas mulheres bonitas, bem-sucedidas, modernas. Abriam-nos portas que antes estavam fechadas para mim. Mas havia noites em que Carolina desaparecia. Reuniões tardias, dizia. Voltava com perfume diferente e os olhos demasiado brilhantes. Eu fingia que acreditava. A primeira vez que vi Beatriz foi numa fotografia antiga que caiu de um livro na estante. Duas raparigas de 20 e poucos anos, abraçadas numa praia deserta, rindo como se o mundo lhes pertencesse. Na margem, escrita caneta azul, para sempre, C. Quem é? Perguntei. Alguém que já não importa, respondeu Carolina, tirando uma fotografia das mãos com uma rapidez que me magoou. Nessa noite fiz amor com ela com uma urgência quase violenta, como se pudesse apagar o passado com o corpo. Ela deixou-me fazer, mas depois chorou no banho. Eu ouvi através da porta e não soube o que fazer com aquele som. O avô António piorou em outubro. Passávamos tardes inteiras no Hospital de São João, eu a segurar-lhe a mão cheia de manchas enquanto Carolina lia-lhe o jornal em voz alta. Uma tarde, ele chamou-me ao quarto quando ela saiu para atender uma chamada. Tu fazes bem à minha neta, disse-me a voz um fio. Vejo-a feliz contigo. Promete-me que cuidas dela quando eu não estiver. Prometi. Com lágrimas nos olhos, prometi. 2 semanas depois, morreu. O funeral foi um circo. Fotógrafos à porta da igreja, discursos hipócritas, Beatriz de preto na última fila, olhando para Carolina como quem olha para um farol. Nessa noite, em casa, Carolina bebeu demasiado vinho do Porto e adormeceu no sofá. O telemóvel dela vibrou sem parar. Peguei-lhe. Mensagem de Beatriz, agora somos livres. Vem ter comigo ao hotel como combinamos. Li todas as mensagens anteriores. Eram centenas. Meses de tenho saudades tuas, só mais um pouco, depois dela, seremos nós. Quando Carolina acordou, eu estava sentada na poltrona em frente, o telemóvel dela na mão. Quanto vale exatamente, Carolina? Perguntei. Nos teus cálculos, quanto valeu a minha dignidade? Ela não tentou negar. Sentou-se no chão, de pernas cruzadas como uma criança castigada, e contou tudo. Conhecera Beatriz aos 19 anos, na Universidade em Coimbra. Foram 5 anos de amor absoluto, escondido em quartos alugados e carros estacionados em estradas secundárias. Quando o avô descobriu fotografias, ameaçou deserdá-la. Beatriz, assustada com a perda de privilégios, era bolseira, filha de empregados da quinta, terminou tudo e foi para Londres. Carolina ficou destruída, mas reconstruída à volta do império familiar. Durante anos, namoriscou com homens para manter as aparências, mas nunca deixou ninguém aproximar-se de verdade. Quando o avô começou a falar em testamento, Beatriz reapareceu. Só preciso de 2 anos, pediu Carolina. 2 anos e o dinheiro é nosso. Depois vamos embora juntas. Eu fui o plano B perfeito,
Uma mulher bonita, discreta, com uma família endividada que aceitaria qualquer preço. Alguém que pudesse ser exibida como prova de modernidade sem ameaçar a fortuna. Mas mudei de ideias, disse ela, chorando. Quando te conheci de verdade, Ana, quando te vi com o avô, quando dormimos juntas sem ser por obrigação, apaixonei-me. Juro que ia contar-lhe que acabou. Quando? Perguntei. Depois de assinares o cheque da minha indenização? Levantei-me para sair. Ela agarrou-me o braço. Rica. Por favor. Eu escolho-te. Olhei para ela, para a mulher que me ensinara o que era ser desejada, que me fizera acreditar que podia ser amada por quem era, e vi apenas a rapariga assustada que preferia um futuro dourado com uma mentira antiga a um presente real comigo. Não escolheste, disse, libertando o braço. Escolheste há muito tempo. Passei os dias seguintes como um fantasma. Dormia no quarto de hóspedes, comia sozinha, trabalhava até altas horas. A empresa inteira murmurava. A minha mãe telefonava todos os dias, histérica, vende a tua parte, filha, volta para casa. O meu pai apenas chorava. Uma noite, bati à porta do escritório dela. Carolina estava curvada sobre papéis, os olhos vermelhos. Quero a minha parte do acordo, disse sem preâmbulos. Os 500.000. E quero sair desta casa. Ela ergueu a cabeça devagar. Não vou dar-te o dinheiro, respondeu, a voz firme pela primeira vez em semanas. Porque não vais a lado nenhum. Tens um contrato que diz o contrário. Posso rasgá-lo, disse ela. Posso rasgar tudo e ficar contigo. Sem Beatriz, sem fortuna, sem nada. Só nós duas. Por um segundo, hesitei. Porque ainda a amava. Porque parte de mim queria acreditar que o amor podia ser maior que o medo. Mas lembrei-me da promessa que fizera ao avô António. Lembrei-me de mim mesma. Não, respondi. Já não acredito em promessas tuas. Saí de casa numa manhã de chuva fina, com 2 malas e o coração em pedaços. Aluguei um apartamento pequeno na Baixa, perto do meu antigo ateliê. Os primeiros dias foram um vazio absoluto, acordar sem o cheiro do café dela, sem os dedos dela no meu cabelo, sem a certeza de que alguém no mundo me queria. Mas depois veio a raiva. Raiva limpa, incandescente, que me fez trabalhar 18 horas por dia. Recomecei a gráfica do meu pai com o dinheiro que tinha poupado, porque, afinal, nunca toquei no dela. Criei uma nova marca de vinhos com pequenos produtores independentes, todos todos orgulhosos. Chamei-lhe Verdades Tardias. A imprensa adorou a história da ex-mulher traída que constrói império. Carolina tentou contactar-me dezenas de vezes. Cartas, flores, mensagens de voz onde chorava. Ignorei tudo. 6 meses depois, vi-a numa gala de caridade. Estava mais magra, os olhos fundos, sozinha. Quando os nossos olhares se cruzaram, veio ter comigo. Casei com a empresa, disse ela, com um sorriso triste. Deserdei-me a mim mesma. O Miguel ficou com tudo. A Beatriz foi-se embora quando viu que já não havia dinheiro. E agora? Perguntei, surpreendida por não sentir prazer na dor dela. Agora vivo num apartamento de 2 quartos em Matosinhos e trabalho como consultora. Aprendi que o dinheiro não aquece a cama. Fez uma pausa. Aprendi que te perdi por cobardia. E que talvez mereça. Não respondi. Não era preciso. Anos depois, a minha marca ganhou o prémio de melhor produtor emergente no Essência do Vinho. No discurso de agradecimento, falei sobre coragem, sobre amar em voz alta, sobre nunca mais aceitar ser o segredo de ninguém. Na primeira fila, Carolina chorava em silêncio. Quando desci do palco, esperava-me nos bastidores. Orgulhosa de ti, disse simplesmente. Eu também, respondi. De nós as duas. Aprendemos as duas, só que de maneiras diferentes. Não voltámos a estar juntas.
Mas às vezes, quando passo pela Serra do Pilar, olho para aquela casa e sorrio. Porque foi o preço que ela pagou para aprender o valor das coisas que não se compram. E porque, apesar de tudo, fui amada, nem que tivesse sido só por um instante, por alguém que não soube ficar. Hoje, quando me perguntam se perdoaria, respondo que sim. Perdoei. Não por ela, mas por mim. Porque guardar rancor seria continuar presa àquele casamento de fachada. Mas a pergunta que fica, a pergunta que ainda discuto com amigos até altas horas, com copos de vinho e lágrimas que já não doem. Foi Carolina culpada por me usar como escudo para proteger a sua reputação e herança, mesmo que no processo tenha destruído a confiança de alguém que a amava de verdade, ou fui eu cúmplice por aceitar um amor condicional desde o primeiro dia? Digam-me vocês.